Qual que é o problema de ter um excesso de água próximo do seu fogão? Acontece o seguinte, quando a gente tem acontece o seguinte, o nosso fogão, ele tem a energia do fogo, né? Você acende fogão, sai fogo, então é a energia do fogo. E aí dentro do Feng Shui, a gente trabalha com 5 elementos: água, fogo, terra, metal e madeira, tá? Vocês vão ver bastante que a gente trabalha com esses 5 elementos. E aí a gente trabalha, existe um ciclo de construção, um elemento fortalece o outro, e existe o ciclo de destruição, um elemento enfraquece o outro. Então, por exemplo, a água, ela fortalece a madeira, né? A madeira é a representação das árvores. Então, para as árvores crescerem, elas precisam ter água para elas crescerem. Então, a água fortalece a madeira. A madeira, ela alimenta o fogo. Quando você joga a madeira no fogo, o fogo cresce, ele ganha mais força. O fogo, ele alimenta a terra. Depois que ele queima, ele vira cinza, ele se junta na terra e ele alimenta a terra, né? E a terra, ela fortalece o metal. Por quê? Porque é dentro da terra que nascem os metais preciosos, né? Eles vão nascendo por baixo da terra. Então, a terra que dá o ciclo de construção para o metal. E o metal, por sua vez, também dá força para a água, porque o metal, quando ele está ali na terra, ele vai criando os sulcos que vai abrindo as nascentes de água. Então, é um ciclo de construção, um fortalece o outro. Existe também o ciclo de destruição, que é o quê? O metal, ele corta a madeira, né? É usado o metal para cortar a madeira, então ele enfraquece a energia da madeira. A madeira, ela suga os nutrientes da terra. As árvores, as plantas sugam o nutriente da terra, então ela enfraquece a terra. A terra barra a água. A água ela vai fluindo, mas quando ela bate na terra, ela para de fluir, ela fica estagnada ali. Então a terra enfraquece a energia da água. E a água apaga o fogo, tá? A água apaga o fogo. Por quê? Porque, óbvio, isso aí todo mundo sabe, né? A água apaga o fogo, então enfraquece a energia do fogo e o fogo derrete o metal. Então ele muda a propriedade do metal, ele derrete o metal. Então é um ciclo de destruição, tá? Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque para vocês entenderem, né, que o nosso fogão, ele tem essa energia do fogo. Algumas áreas da nossa casa também, né? Então a gente trabalha muito com essas energias dos elementos dentro do Feng Shui. E o que acontece? Quando a gente tem excesso de água perto do nosso fogão, enfraquece a energia da prosperidade da nossa casa. E esse excesso de água é o quê? Pia do lado do fogão, geladeira, tanque, igual tá aqui, né? Máquina de lavar, filtro, até mesmo aqui eu coloquei uma cozinha toda preta, né? O preto é a representação do elemento água. Então, quando a gente tem um excesso de coisas pretas, tudo preto na nossa cozinha, também é um excesso de água, enfraquece a energia da prosperidade financeira da nossa casa, tá? Então, excesso de água enfraquece a energia da casa. Aí a gente tem que fazer o quê? Compensar com os outros elementos. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Coloca um objeto de madeira entre a pia e o fogão, porque daí a gente vai estar compensando. Ao invés da água apagar o fogo, a gente está colocando um objeto de madeira ali no meio, que aí a água alimenta a madeira e a madeira alimenta o fogo, fortalece o fogo, tá? Então, isso é uma correção dos 5 elementos, da teoria dos 5 elementos, e a gente usa muito dentro das nossas harmonizações. E o legal dessa correção dos 5 elementos é que você pode harmonizar a tua casa com o que você já tem. Isso é um exemplo aqui da cozinha, né? Mas isso em toda a sua casa. Às vezes você tem uma área enfraquecida e aí só você entendendo como você pode colocar os objetos dentro da sua casa, você pode mudar um tapete que está na sala, colocar na cozinha. Você pode mudar um abajur que está no quarto, colocar no quarto do teu filho, né? Mudar os móveis da sua casa para fortalecer a energia de todas essas áreas. Entendendo o elemento de cada uma das áreas, você dá mais força para ela, protege a área e dá mais força para ela, tá?
Então, a gente, nessa questão de excesso de água, sempre que a gente puder, claro, a gente afasta esse excesso de água do nosso fogão. Quando não for possível, a gente trabalha com a compensação do elemento madeira ali perto, para a madeira fortalecer ainda mais a energia do fogão, tá bom? A energia do fogo e, consequentemente, do fogão. Meu Deus, o piso da cozinha é preto. Não tem problema, Ana Maria. O importante é você entender isso, que o excesso de água enfraquece a energia, mas você pode trabalhar compensando com o elemento madeira nas decorações. Então, o Feng Shui é justamente isso, não é para gerar apavoramento para vocês, é para abrir os olhos de vocês de situações que provavelmente vocês estão tendo dificuldade dentro da sua casa, mas que com simples ajustes você consegue resolver, né? Só tendo um conhecimento, você já consegue resolver. Então, uma coisa que antes era inconsciente para você, agora é consciente e agora está na tua mão resolver. Mas quando a gente fica muito, ai meu Deus, é isso, ai meu Deus, é aquilo, a gente paralisa, né? A gente fica numa ansiedade e aí a gente fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e não faz nada. O importante é o quê? Meu piso é preto? Beleza, então eu vou ver o que eu posso colocar de madeira ali em volta, fortalecer a energia do meu fogão, fazer uma intenção bem feita e tudo certo. Vamos seguir e vamos trabalhar para harmonizar a casa, entendeu? Então é isso, tá? Essa é a ideia por aqui, beleza?